Prepare-se para desvendar os segredos de um império que desafiou governos, acumulou fortunas inimagináveis e deixou um legado de violência e poder que ecoa até hoje. Esqueça o que você pensa que sabe sobre Pablo Escobar. Esta é a história dos outros arquitetos do cartel de Medellín, mentes tão geniais quanto impiedosas, cujos nomes, embora menos célebres, moldaram a ascensão de uma organização criminosa multimilionária. Quem eram eles? Como construíram e controlaram o submundo da cocaína? A verdade é mais complexa e chocante do que você imagina. O cartel de Medellín não era apenas uma organização criminosa, era um colosso do submundo que por muito tempo personificou o tráfico de cocaína e transformou para sempre as regras do jogo ilícito. Fundado por Pablo Escobar, Carlos Leder, José Rodrigues Gacha e os irmãos Ochoa, muito já se disse sobre Escobar. No entanto, este relato se aprofundará nas trajetórias dos outros líderes que, de forma igualmente grandiosa, acumularam fortunas fabulosas e definiram a era dos contrabandistas de Medellín. Carlos Leder, o único entre as figuras-chave de Medellín, que deixou memórias escritas sobre aquele período de sua vida. Destaca-se por ter suas atividades mais amplamente documentadas. Sua história foi extensivamente contada também por George Jung, conhecido pelo filme Profissão de Risco com Johnny Depp, desde seu livro até inúmeras entrevistas, e a imprensa também não o ignorou. Carlos Henrique Leder Rivas nasceu em 7 de setembro de 1949, em Armênia, capital do departamento colombiano de Quindío. Seu pai, um engenheiro alemão, chegou à Colômbia em 1927 para a construção da ferrovia entre Pereira e Manizales. A mãe, Helena Rivas, ex-rainha da beleza e filha de um joalheiro, conheceu-o na mesma cidade. Após o casamento, tiveram 4 filhos. Leder Sênior, rebatizado Guilhermo, residia permanentemente na Colômbia, visitando parentes na Alemanha apenas ocasionalmente. Devido às origens alemãs de seu pai, Carlos foi apelidado desde a infância de El Alemán, o alemão. A família vivia com conforto, possuindo um pequeno negócio de produção e importação de óleos preciosos e vinhos de elite, além de um pequeno hotel chamado Pensão Alemã. Este último estava constantemente sob a supervisão das autoridades, devido ao grande afluxo de cidadãos alemães, embora as observações não fossem além disso, apesar de o hotel ser popular entre os funcionários locais. Dizia-se que o pai de Carlos era um hitlerista convicto, e em sua casa, debaixo da escada, havia um altar dedicado ao Führer. Carlos recordava-se de ser, desde a infância, a ovelha negra da família. Os pais tentavam oferecer aos filhos a melhor educação, mas o filho mais novo se rebelava obstinadamente, e sua escolaridade efetivamente terminou na 6ª série. Em 1959, Helena Rivas pediu o divórcio, acusando o marido de maus tratos. Ele respondeu com uma ação similar, alegando infidelidade da esposa. Em 1961, a Suprema Corte acatou os pedidos, dividindo bens e filhos. Os mais velhos permaneceram com o pai na Colômbia, enquanto Carlos e o irmão mais novo foram com a mãe para os Estados Unidos. Lá, ao crescer, Carlos frequentava o bairro de Jackson Heights, no Queens, onde havia muitos colombianos. Alguns anos depois, trabalhando como lavador de pratos em um local, ele conheceu motoristas de Cali que trabalhavam em uma locadora de carros. Eles sempre chegavam com carros novos e bonitos, e um dia Leder ouviu dizer que vendiam um carro novíssimo por apenas $300. Quando perguntou por que tão pouco, eles responderam que ele poderia usá-lo por 1 ou 2 meses, e depois deveria vendê-lo. Leder percebeu imediatamente que o carro havia sido roubado da agência onde os motoristas trabalhavam. Como ele mesmo disse, o momento em que decidi aceitar essa oferta tentadora marcou um divisor de águas em minha vida. No fim das contas, essa decisão determinou meu destino neste mundo. Este foi meu debut no crime.
Ele tinha então 18 anos. Aquele primeiro carro ele acabou vendendo em peças, obtendo pouco mais do que o valor que pagou. Mas agora, Lerder se apaixonou pela ideia de roubar e revender carros por conta própria. Ele inventou o seguinte método. No estado de Vermont, na fronteira com o Canadá, para obter placas e registrar um carro, bastavam a fatura da concessionária e a comprovação de residência no estado. Lerder foi para Vermont, onde se hospedou em um albergue de uma associação de caridade cristã, obtendo um certificado de residência. Depois, no Bronx, encontrou cópias de uma fatura original de uma concessionária e registrou com sucesso seu primeiro carro roubado, vendendo-o por $1.800 em um bairro mexicano. O comprador sugeriu a Lerder o desejo de adquirir outros bons carros e o negócio deslanchou. Nisso ele foi ajudado pelo conhecimento de colombianos que trabalhavam em estacionamentos, os quais recrutou como cúmplices. Enquanto americanos ricos deixavam seus novos carros de luxo no estacionamento, eles faziam cópias das chaves e, à noite, roubavam os carros. Carlos mesmo chamou isso de curso completo de roubo de carros. Os serviços dos manobristas custavam $300 por carro. Logo ele expandiu o negócio e transportava carros legalizados em Vermont, diretamente para Medellín. O momento histórico do encontro do ladrão de carros, Carlos Lerder, com o narcotráfico ocorreu em sua Armênia natal, onde um traficante local, Dom Arturo, o propôs a ir com seu caminhão à Bolívia para comprar uma carga de pasta de cocaína chamada bazuca. A viagem foi longa e difícil. Além disso, ele e seus amigos permaneceram na Bolívia por 1 mês e meio, porque o distribuidor decidiu enviar não a pasta, mas já o cloridrato de cocaína pronto. Esta foi a maior remessa deles até então. Impressionantes 42 quilos. Pela sua participação no negócio, Lerder deveria receber 1 quilo de cocaína, que lhe foi roubado sem problemas no porto de Galveston, no Texas. Ele se lembra de ter pensado então, é melhor roubar carros do que transportar coca. Lá pelo menos há alguém a quem responsabilizar pelo roubo. No entanto, ele fez outra viagem para uma carga na Bolívia, após a qual lhe foi proposto, como residente nos Estados Unidos, participar de um negócio de maconha. Isso previa que Carlos, em território americano, alugaria um caminhão e, chegando ao local designado, carregaria um motor de aeronave com 3 toneladas de maconha prensada, transportada além da fronteira. Mas no local, ele já era esperado por agentes da DEA. Assim, Carlos acabou na prisão do condado de Dade, onde foi acusado de conspiração para importar maconha, e depois foi transferido para a prisão federal de segurança máxima de Danbury, Connecticut. Neste estado, pesavam sobre ele também acusações federais de conspiração e participação em roubos de carros. Devido à sua pouca idade, tinha 19 anos na época, em caso de condenação, ele poderia receber apenas 2 anos. Carlos se declarou culpado e cumpriu 18 meses antes de ser deportado para sua terra natal histórica. Na prisão, Lerder não perdeu tempo. Começou a praticar esportes, lia muito, finalmente terminou o ensino médio e se matriculou em cursos intensivos de inglês, onde seu chefe era seu colega de cela, George Jung. Como o próprio Carlos lembra, Jung estava convencido de que sua profissão era vender maconha e propôs a Lerder que se dedicasse a isso, mas Carlos recusou, declarando que depois daquela maldita história do motor, nunca mais se envolveria com maconha. Lerder falou sobre cocaína para Jung um pouco mais tarde, quando em sua cabeça se formou o quebra-cabeça. Aquelas cargas que ele transportava da Bolívia eram então uma novidade no início dos anos 70, um produto impopular. No entanto, Jung contava histórias sobre como era difícil conseguir cocaína nos Estados Unidos. As pessoas pareciam ansiosas para experimentar, mas a cocaína era pouca, e a que havia era de qualidade muito baixa. Depois de um tempo, em Danbury, começaram a chegar grupos de mulas colombianas, capturadas na fronteira,
transportando pequenas quantidades de cocaína de todas as maneiras possíveis, em malas com fundo falso, em brinquedos infantis, nos saltos dos sapatos e assim por diante. Entre eles, havia até deficientes físicos que tentavam passar pela alfândega com pacotes em próteses ou bengalas para cegos. Todas as mulas contavam em uníssono que novas gangues de traficantes haviam aparecido, exportando cocaína. Eles enviavam 1 quilo, no máximo 2, com cada um, mas o trabalho era suficiente para todos. E então Carlos disse a Jung: George, em 7 meses voltarei à Colômbia e ficaremos ricos. Na prisão, Leder leu muitos livros, mas um em particular prendeu sua imaginação. Era um livro antigo sobre as guerras do ópio, ocorridas entre 1839 e 1842, em Hong Kong. Contava as aventuras de contrabandistas britânicos que transportavam ópio da Índia, usando a ilha pirata de Hong Kong, de onde, em dezenas de juncos velozes, capitães chineses levavam o ópio para o continente. Assim, Carlos descreve essa iluminação. Eu extrapolei essa história para meus planos. Queria entregar cocaína na costa dos Estados Unidos, e graças a este livro tive a ideia de criar uma base operacional escondida perto das praias americanas. Queria fundar minha própria ilha de Hong Kong, mas não sobre ópio, e sim sobre cocaína sul-americana. Ao sair da prisão, o jovem Leder, de 21 anos, junto com Jung, dedicou-se à implementação dos planos estabelecidos. Mais detalhes sobre suas aventuras e o surgimento do negócio de transporte podem ser encontrados no vídeo sobre Jung. A propósito, Leder tem sua própria perspectiva sobre o que aconteceu entre ele e Jung. Ele afirma que George, com seu comportamento irresponsável, gradualmente cansou a todos e atrapalhou tanto os negócios que seu principal distribuidor, Richard Barrell, cujos contatos Jung não queria compartilhar com Carlos, expressou o desejo de contatar os colombianos diretamente. Em breve, os primeiros grandes lucros chegaram, e Leder iniciou operações de lavagem de dinheiro, criando uma empresa de venda de automóveis Leder Auto, em Medellín, no prestigiado bairro de El Poblado, perto do centro comercial San Diego. Neste escritório, ele conheceu indiretamente Pablo Escobar. Seu primo, Gustavo Gaviria, adquiriu, através do salão de Leder, um par de luxuosos Porsches. Os rumores sobre 2 espertalhões que podiam levar mercadorias para os Estados Unidos começaram a se espalhar pela Colômbia, onde muitos haviam compreendido o potencial da cocaína. Surgiram laboratórios, os camponeses começaram a cultivar coca e a aprender os fundamentos da produção de bazuca. Foi assim que Leder conheceu El Mexicano, José Rodrigues Gacha, um empreendedor proprietário de diversas plantações e laboratórios em Pueblo Viejo. Mais ou menos na mesma época, em 1977, um dos pilotos de Leder contou-lhe sobre a ilha de Norman's Cay, nas Bahamas. Lá, várias casas estavam à venda, e a ilha era perfeita para o papel de Hong Kong pirata. Estava localizada a apenas quilômetros de Nassau e 140 quilômetros de Miami. Possuía uma larga pista asfaltada e nenhuma autoridade, pois a ilha era registrada como propriedade privada. Leder comprou o hotel local, e os amigáveis proprietários idosos do hotel de Norman's Cay ainda não sabiam o que isso acarretaria. Carlos rapidamente estabeleceu relações amigáveis com o ministro local da Agricultura durante sua visita à ilha, doando uma quantia considerável para sua campanha eleitoral, e começou a conquistar o território. Na ilha, aumentavam os aviões, e cada vez mais colombianos se dedicavam à construção e manutenção das casas. Em um ano, Leder ocupou 70% das terras de Norman's Cay, e fechou o hotel para deter o fluxo de turistas. Os proprietários do Yacht Club e do centro de mergulho foram quase educadamente convidados a nunca mais retornar. Mas na ilha, como se descobriu mais tarde, não viviam apenas cidadãos respeitáveis. Havia também Edward, que traficava maconha.
Edward percebeu imediatamente quem havia conquistado a ilha e procurou Leder. Carlos precisava muito de pilotos experientes, e Edward, após uma leve resistência, começou a transportar cocaína com sua equipe. Pouco depois, o braço direito do primeiro-ministro das Bahamas visitou Leder. Durante a visita, convenceu-se de que se tratava de um homem de negócios sério, pois recebeu imediatamente de presente um BMW novíssimo. Segundo Carlos, eles concordaram em $150.000 por mês, como aluguel da ilha e garantia de segurança. Na ilha foram instalados faróis e radares modernos. A pista de pouso foi reformada. Os mais modernos hangares para aviões foram montados. O perímetro foi cercado por uma cerca eletrificada e torres com guaritas. Existe também uma lenda de que todos os habitantes locais foram mortos, mas isso é provavelmente uma invenção. Apenas um dos mais obstinados foi encontrado morto em um iate. Os outros ficaram bastante satisfeitos com as grandes somas de dinheiro pela mudança forçada. E, em geral, como contou mais tarde o proprietário do centro de mergulho, ao chegar para a abertura da temporada e ver uma torre com um canhão, ele não quis discutir de forma alguma com o novo proprietário da ilha. Mais tarde, Carlos importou da Alemanha Dobermann e pastores alemães ferozes, que se tornaram a marca registrada de Norman's Cay. Os cães, junto com guardas armados até os dentes, patrulhavam o perímetro da ilha dia e noite. O treinamento da guarda era feito por um bom amigo de Leder, chamado Yair Klein, um oficial aposentado do exército israelense. Klein, no futuro, treinaria os milicianos do cartel de Medellín para combater os radicais de esquerda e os políticos. Na ilha não faltou uma casa para as meninas, como logo apareceria também na fazenda de Escobar. A amplitude das festas na ilha era simplesmente estonteante. Todas as testemunhas concordam que era uma verdadeira Sodoma e Gomorra em uma ilha das Bahamas, onde simultaneamente habitavam uma multidão de contrabandistas experientes, armados até os dentes, e se encontravam toneladas de cocaína puríssima. Na ilha de Norman's Cay, Leder fundou a International Dutch Resource Limited, que servia de fachada para sua verdadeira atividade, o aluguel de hangares e a venda de combustível para parceiros comerciais que transportavam cocaína e maconha para os Estados Unidos. Por $10.000 alugava pequenos aviões modernos para o transporte de drogas e contratava pilotos. A ilha era administrada por cerca de 150 pessoas, tanto colombianos quanto locais. Era 1977. Naquele ano, Griselda Blanco, que na fase inicial havia apoiado Pablo Escobar, iniciava a guerra pela liderança no mercado de cocaína em Miami, e o próprio Pablo Rodrigues Gacha e o clã Ochoa já haviam organizado aquela aliança que mais tarde seria chamada de Cartel de Medellín, e a qual logo se uniria organicamente Carlos Leder como transportador. Nenhum dos homens de Pablo, como eram então chamados em Medellín, falava inglês, conhecia a conjuntura do mercado, e seus relacionamentos com os vizinhos do norte não eram particularmente bons. Por exemplo, uma breve visita de um dos Ochoa a Miami por pouco não resultou em sua prisão, mas a mercadoria já era tanta que nenhum exército de mulas conseguiria lidar com ela, e foi então que a companhia de transportes de Leder e Jung veio em auxílio. Neste ponto, nos afastamos da história de Carlos Leder para abordar como Rodrigues Gacha e o clã Ochoa se tornaram membros plenos do cartel de Medellín. Em 1976, os três maiores traficantes estabeleceram uma aliança amistosa em Medellín. Naquela época, sua organização ainda não era chamada de cartel, mas cada um deles, de uma forma ou de outra, já havia atraído a atenção das autoridades americanas. Sobre Pablo Escobar, há um vídeo separado, enquanto sobre os outros falaremos agora. Comecemos talvez com o já mencionado Rodrigues Gacha, apelidado de El Mexicano. Assim como Pablo Escobar,
Gacha ascendeu das camadas mais baixas. Nasceu em uma família camponesa pobre, no vilarejo de Rogos, no município de Pacho. Devido à miséria, teve que deixar a escola aos 12 anos para trabalhar na limpeza de pastagens. Desde a infância, demonstrava um caráter empreendedor e nunca se deixava intimidar, além de exibir numerosos talentos criminosos. Um fato curioso: ele nunca teve documentos, nem passaporte, nem carteira militar, nem carteira de motorista. Formalmente, ele não existia. Um pouco mais tarde, Gacha foi para Bogotá em busca de uma vida melhor, e lá conheceu Gilberto Molina, um magnata das esmeraldas que, eliminando todos os concorrentes em uma luta de décadas, tornou-se o verdadeiro senhor das minas de esmeraldas. Foi então que os talentos do jovem Gacha se mostraram úteis. Primeiro, ele se tornou um assassino do rei das esmeraldas, e depois liderou seu próprio exército. Mas El Mexicano não queria estar sob o comando de ninguém, e no início dos anos 70 voltou sua atenção para o promissor nicho do tráfico de maconha. No entanto, ele rapidamente percebeu que a maconha era uma mercadoria extremamente inconveniente para transportar e não trazia os lucros desejados devido à concorrência existente, ao contrário da cocaína que estava ganhando popularidade. Gacha foi também um dos primeiros a compreender um fato simples: a compra de pasta de cocaína no Peru e na Bolívia era um elo supérfluo, e importou plantas de coca para seu município de Pacho, esquecido por Deus e pelo Estado. No clima fértil, as plantas davam uma colheita 3 a 4 vezes por ano, e para Pacho começaram a confluir camponeses sem terra de toda a região. Gacha apareceu pela primeira vez nos radares das forças da lei em 1976. Mais ou menos nessa época, conheceu Pablo Escobar, que estava ganhando força. Rapidamente estabeleceram relações amigáveis, baseadas no respeito mútuo pela autoridade um do outro. Além disso, Gacha, ao contrário de Pablo, nunca quis se tornar político. Tudo o que desejava era ganhar muito dinheiro. Como disse o agente da DEA Baruch Vega, El Mexicano era sempre um alvo mais significativo que Pablo, porque em suas mãos estava concentrada a maioria das plantações, além do maior braço armado do cartel. No final dos anos 70, cerca de 4.000 hectares nas densas selvas haviam sido plantados com arbustos de coca. No final dos anos 80, esse número ultrapassaria os 150.000 hectares. O apelido El Mexicano lhe foi dado no mesmo período. Entre todos os membros do futuro cartel de Medellín, Gacha era o que melhor tratava os mexicanos. Tinha uma vasta coleção de chapéus mexicanos e nomeava suas propriedades no espírito de seu país favorito: a boate Chihuahua, o bar Mete Nampa, a fazenda Hermosillo e assim por diante. Assim como Escobar, Gacha se dedicava ativamente à filantropia em sua cidade natal. Construía casas, ajudava com dinheiro, organizava shows. Mas ele amava sobretudo o futebol. Em particular, era um dos principais acionistas do clube Milionários de Bogotá, e muitos notavam que em seu território sempre havia os campos de futebol mais bem cuidados e bonitos. Em geral, o futebol colombiano daquela época era completamente patrocinado pelos traficantes de drogas. Isso era vantajoso por muitas razões. Em primeiro lugar, eles gostavam. Em segundo lugar, investindo dinheiro no balé para os pobres. Os traficantes de drogas ganhavam pontos de reputação entre as pessoas comuns. E em terceiro lugar, e mais importante, através das organizações esportivas, era muito fácil lavar dinheiro. O império econômico de Rodrigues Gacha era controlado pela empresa Rodrigues G, cujo conselho administrativo incluía o próprio El Mexicano, sua esposa Gladys e seus filhos Douglas, Gonzalo, José Fabián e Justa Davi. A partir desta empresa, o traficante de drogas controlava sua agroindústria Invegandes, com a ajuda da qual fornecia gado para suas fazendas em Cuernavaca, Mazatlán, Jalisco, Santa Rosa, Quinta La Chihuahua e para a fazenda Hermosillo.
Ele também financiou o Haras Chihuahua, onde eram mantidos seus luxuosos cavalos, cujo principal tesouro era Tupac Amaru, um garanhão adquirido por $1 milhão de Ochoa Sênior. O logo reconhecível da empresa em forma de silhueta de cabeça de cavalo adornava a entrada de sua casa principal em Pacho, chamada Casa Gacha, famosa por seu luxo. A casa havia sido construída por um arquiteto japonês para não perturbar os vizinhos. Gacha amava shows ao vivo, mas respeitava os outros, então as paredes eram a prova de som. A decoração interna impressionava por seu luxo. Peles de urso, antigas louças europeias e ouro, muito ouro. Segundo a lenda, até as torneiras de água na Casa Gacha eram de ouro puro, e sob o edifício havia um sistema de esconderijos para dinheiro e túneis secretos. Em Bogotá, Gacha possuía 8 apartamentos fabulosamente caros e um centro de entretenimento perto do aeroporto de Guaymaral, de onde partia a cocaína pronta. Ao lado do aeroporto, havia um hangar seu com vários aviões, designado para uma pista privada. Assim, em 1982, Rodrigues Gacha possuía o maior potencial comercial no cartel, mas nunca ambicionou o poder. Bastava-lhe ser um líder em sua remota localidade, onde era de fato um governador. A situação era diferente com os terceiros participantes do grupo criminoso de Medellín. Ao contrário de Pablo Escobar e Rodrigues Gacha, os irmãos Ochoa nasceram em uma família de criadores de gado bastante respeitável e estimada em Antioquia. Seus bisavós receberam reconhecimentos estatais pela abertura da primeira feira equina e da primeira academia veterinária na região. E, em geral, o sobrenome Ochoa estava associado à criação de cavalos. Griselda Blanco, por exemplo, não os odiava sem razão. Criada à beira da cidade, desde criança olhava com inveja para a bela casa dos Ochoa nas colinas. Embora deva-se notar que sua posição e status em Medellín naquela época não significavam riquezas desmedidas, como para muitos outros habitantes que pensavam onde encontrar um pedaço de pão. Jorge, o segundo dos 3 filhos de Fábio Ochoa Restrepo e Margarita Vasques, nasceu 2 meses antes de Escobar e o conhecia desde a infância. O pai de Ochoa, um homem caricaturalmente gordo, era renomado como o melhor domador de cavalos da província e havia criado uma nova e refinada raça. Em meados dos anos 60, Fábio abriu o restaurante da família Margueritas, nomeado em homenagem à sua fazenda familiar em Antioquia. Para não falir, todos os filhos adultos trabalhavam incansavelmente. O próprio Jorge e seus irmãos, o do meio Juan David e o mais novo Fábio, assim como as irmãs, mal voltavam da escola, iam para a cozinha ou lavavam a louça. Advogados e jornalistas frequentemente mencionavam a suposta infância difícil de Jorge, dizendo que ele arrastou a família para o contrabando de cocaína porque sentia pena da mãe e das irmãs que se curvavam de manhã à noite. Mas na realidade, ainda não se sabe como exatamente a respeitável e estimada família se envolveu no tráfico de cocaína. Naquela época, Jorge estava sempre em evidência. Tinha 1,80 m de altura e era propenso à obesidade como o pai. O gordo Jorge, proporcionalmente aos seus rendimentos, raramente pesava menos de 90 quilos. Não se parecia com um criminoso, como todos em sua família. Era um homem de família exemplar, tranquilo e de modos suaves. Raramente se permitia um copo de vinho branco seco, não fumava tabaco, e de drogas nem se falava. No entanto, tinha um verdadeiro faro para os negócios. Considerava a dependência dos americanos da cocaína um vício, mas bastante inofensivo. Deixe-os se divertir quem puder pagar, e ele, Jorge Ochoa, aquecerá as mãos nas fraquezas humanas. Em meados dos anos 70, começou a visitar o Texas a negócios e a observar o mercado. Depois, Ochoa foi para Miami como especialista em importação e exportação de cavalos. Na verdade, estava estabelecendo contatos entre os colombianos locais para a venda de cocaína na costa leste da América. Ainda hoje,
Não se sabe com certeza qual papel o pai da família desempenhava em tudo isso. Segundo uma versão, ele era o chefe não apenas de seu clã, mas de todo o cartel de Medellín. Por isso viveu uma vida tranquila, dedicando-se aos cavalos, e nunca foi processado, procurando se distanciar dos filhos, que haviam escolhido o caminho do vício. Em 1977, na ensolarada Miami, George Ochoa demonstrou uma verdadeira imprudência provinciana. Gabou-se de ter introduzido nos Estados Unidos nada menos que 100 kg de cocaína. Muito provavelmente tratava-se de uma ação isolada, pois um ano antes, uma de suas parentes havia sido presa na fronteira com uma minúscula carga de 1,5 quilos. Isso significa que eles, como todos na época, usavam mulas. Seu interlocutor se revelou um informante da DEA, dos quais havia muitos em Miami na época. Em 12 de outubro do mesmo ano, Jorge entregou a esse homem uma mala com 27 kg de cocaína e pediu que a levasse para Miami. Então a DEA prendeu 9 colombianos, incluindo a irmã e o cunhado de Jorge Ochoa. O próprio Jorge foi o único a conseguir escapar. Avistando a polícia, pulou em uma moto e fugiu, escapando por um milagre da prisão. Jorge deixou Miami imediatamente e nunca mais voltou. Naquele ano, Pablo Escobar, junto com seu primo Gustavo Gaviria, já controlava a coleta de pasta de cocaína no Equador, vinda da Bolívia e do Peru, e seu processamento na Colômbia. Escobar e Ochoa, como os maiores e mais ambiciosos homens de negócios, uniram forças para aumentar a capacidade produtiva. Além disso, eles gerenciavam laboratórios e vendiam cocaína para distribuidores que controlavam sua comercialização nos Estados Unidos, onde o lucro era 6 vezes maior do que as vendas na Colômbia. Em breve, monopolizaram o negócio na Flórida, Nova York, Chicago e Los Angeles. Então, Rodrigues Gacha se uniu como membro pleno da organização. Quando a companhia se uniu a Carlos Leder, que havia comprado a ilha das Bahamas de Norman's Cay, os volumes de suprimentos aumentaram. No início dos anos 80, Escobar criou uma espécie de escritório central do cartel de Medellín, onde os pequenos participantes do narcotráfico colombiano deviam entregar sua mercadoria. Para os outros produtores da região, tornou-se simplesmente inconveniente tentar vender a mercadoria por conta própria. É importante notar que, com aqueles que não apareciam e aceitavam as condições dos medelinenses, os negócios eram conduzidos com extremo respeito e pacificamente, e o dinheiro sempre era suficiente para todos. Mas aqueles que tentavam se rebelar contra a expansão do cartel perdiam, e de forma horrível. Uma característica dos medelinenses era e é a rancorosidade. Aqueles que atrapalhavam seu caminho eram exterminados até o último homem, mesmo que não os encontrassem imediatamente. Segundo o sistema consolidado no escritório, os pequenos vendedores adicionavam sua mercadoria a grandes lotes, para que ninguém pudesse passar a droga contornando o cartel. Eles seguravam as pequenas cargas e nunca enviavam um lote se nos armazéns não houvesse uma quantidade equivalente de cocaína para substituição em caso de apreensão do lote. A esse sistema de seguro, os agentes da DEA deram o apelido de Lloyd de Medellín, em homenagem a um conhecido banqueiro da época. Assim, negociando através do cartel de Medellín, os pequenos traficantes praticamente não arriscavam nada. Além disso, no cartel havia também outros personagens com diferentes responsabilidades. Os laços financeiros e comerciais do cartel eram gerenciados por Gustavo Gaviria e Roberto Escobar, o irmão mais velho de Pablo, que por muitos anos havia trabalhado no setor de contabilidade. Além disso, formou-se uma ala militar com personagens como Lucky, Capai, Papai, 2X, El Angelito, El Capó, El Azito, El Tato e muitos outros. Todos eles faziam parte das forças de segurança do cartel e do exército de assassinos de aluguel, com a ajuda dos quais os medelinenses estabeleciam um equilíbrio de poder para o controle e domínio no tráfico de drogas.
Todos eles eram treinados pelo proprietário da PMC, Rod Ahat, Yair Klein, amigo de Carlos Leder, de quem falei anteriormente. Dizia-se que, no final dos anos 80, o cartel tinha mais de 2.000 combatentes treinados. O homem forte mais famoso do cartel em nossos dias é talvez Papai, que recebeu o apelido por sua semelhança com esse personagem de desenho animado. Como todos, ele apresentou sua versão sobre quem era o chefe do cartel de Medellín. Segundo ele, era Jorge Ochoa, e Pablo Escobar escutava precisamente suas instruções. Papai morreu apenas em 2020, depois de uma vida rica em eventos. Conseguiu cumprir 23 anos de prisão por ter confessado 257 assassinatos por encomenda e a participação na preparação de mais de 3.000 assassinatos, a escrever suas memórias e a gerenciar um canal no YouTube, e até mesmo, já em nossos dias, depois de ser libertado, conseguiu acabar novamente na prisão. Ele chantageava pessoas importantes como Jorge Ochoa, que anteriormente haviam sido ligadas ao cartel, na esperança de obter dinheiro. No entanto, não conseguiu nada, e em 2020 morreu na prisão. Menos conhecida é a facção armada do cartel de Medellín, chamada El Prisca, liderada pelos irmãos Prisca, Armando Alberto Enéas, El Negra, José Rodolfo e David Ricardo. Em 1980, Ricardo Prisca, vulgo Sina, foi preso e condenado por roubo de carro. Após sua libertação, foi recrutado pelo cartel de Medellín por ordem de Escobar. No seu auge, o grupo contava com cerca de 100 combatentes profissionais. Ricardo Prisca, no espírito de todos os medellinenses, era popular entre os habitantes simples de seu bairro, Aranjuez. No supermercado local, ele abriu uma conta para aqueles que não podiam comprar comida e também pagava os estudos universitários para as crianças do local. Na casa dos irmãos, havia uma estátua da Santa Virgem do Carmo e, como contam as testemunhas, antes de cada ação, eles recitavam juntos suas orações. As ações eram muitas. Os Prisca estavam envolvidos em todas as principais operações do cartel, e a eles são atribuídos não menos de 200 assassinatos políticos por encomenda. Na imprensa, seus nomes apareceram após o assassinato do ministro da Justiça e foram forçados a deixar Medellín. O grupo criminoso foi gradualmente liquidado de 1987 a 1991. Em 1991, Ricardo Prisca morreu no mesmo dia de seu irmão como resultado de duas operações separadas conduzidas pela polícia em Medellín e Rio Negro. Assim, em 1982, para os medellinenses tudo ia de vento em popa. Os centros de produção do cartel localizavam-se no sul do país, nas planícies orientais e nos departamentos de Meta e Caquetá. Aqui operava um dos maiores centros do mundo para o ciclo completo de produção e processamento de cocaína, chamado Tranquilandia. Os medellinenses introduziam no mercado exatamente a quantidade de mercadoria necessária para que o preço não caísse e obtinham lucros fabulosos. Até 1982, 1 quilo de cocaína em Medellín era comprado por $8.000, enquanto em Miami era vendido por $42.000. No mesmo tempo, os americanos começaram a fechar a via de transporte das Bahamas, e a ilha de Norman's Cay, sob a liderança de Leder, não garantia mais o fluxo de tráfego necessário. Os traficantes de drogas começaram a procurar opções e finalmente encontraram uma via através do México. Mais detalhes sobre isso são contados em nosso vídeo sobre o cartel de Guadalajara. No âmbito desta história, mencionamos apenas que havia cocaína suficiente para todos, tanto para colombianos quanto para mexicanos. Além disso, a abertura dos canais mexicanos levou a uma oferta excessiva no mercado, e o preço por quilo previsivelmente caiu. Mas já após os eventos descritos, isso levaria ao surgimento nas ruas dos Estados Unidos de uma nova droga chamada crack, que não só se tornaria um verdadeiro símbolo marginal do gueto americano, mas também traria ao cartel de Medellín lucros ainda mais assombrosos. A propósito,
Um fato interessante: na própria Colômbia, a cocaína nos anos 80 não gozava de particular popularidade. Em primeiro lugar, apesar da diminuição do preço, permanecia cara para o colombiano médio. E em segundo lugar, os colombianos haviam se dedicado a fumar pasta de cocaína bazuca, que tinha um efeito de dependência instantânea e um impacto devastador. Vítimas da bazuca foram também Carlos Leder e Griselda Blanco. Um dos poucos fatores limitantes para os narcobaronas de Medellín era a lei de extradição. Este acordo bilateral de 1979 entre os Estados Unidos e a Colômbia havia sido ratificado por ambas as partes em 1981, mas na época poucos lhe deram atenção. A notícia nem sequer chegou às primeiras páginas dos jornais e aparentemente não dizia respeito à Colômbia. No entanto, até 1982, os reis da cocaína, com o crescimento da organização, compreenderam que o acordo os afetava diretamente. A principal ameaça estava escondida no artigo 8. As pessoas envolvidas no contrabando de drogas estão sujeitas à extradição para os Estados Unidos, mesmo que nunca tenham deixado o território colombiano. Era apenas necessário demonstrar que essas pessoas representavam um perigo para os Estados Unidos, ou seja, forneciam drogas para lá, e cada um deles, de uma forma ou de outra, já havia acabado na mira da DEA, que, no entanto, não compreendia plenamente o quanto essa organização havia crescido e que se tratava, em geral, de um grupo coeso, não de um amontoado de potentados locais que poderiam ser destruídos separadamente. O artigo 8 da Lei de Extradição significava que os procuradores americanos poderiam pedir a extradição de qualquer um que estivesse de alguma forma envolvido no tráfico de drogas. No início dos anos 80, após as batalhas nas ruas de Miami, que passaram para a história como a Guerra dos Cowboys da Cocaína, os agentes da DEA começaram a operar em território colombiano. A DEA compreendeu que os grandes traficantes temiam as prisões americanas como o fogo e, por isso, preferiam agir da segurança da Colômbia. Os nomes dos chefes do narcotráfico, como Carlos Leder, começaram gradualmente a aparecer nas manchetes gritantes dos jornais. E, no entanto, por longos anos, eles diligentemente acumularam suas fortunas nas sombras. Na Colômbia, daquela época, operava o grupo terrorista de extrema-esquerda M19, uma de cujas atividades era o sequestro de empresários ricos com o objetivo de obter resgates. Em 12 de novembro de 1981, Marta Nieves Ochoa Vasquez, uma do clã Ochoa, foi sequestrada ao sair da universidade. Para sua libertação, o M19 pediu ao cartel 12 milhões de dólares. No entanto, em resposta, os irmãos Ochoa criaram um destacamento armado especial, chamado Morte aos Sequestradores, MAJAS, que iniciou o extermínio dos rebeldes. Entre os militantes mortos pelo cartel estavam também um dos líderes do M19, Guillermo Elvésio Ruiz, e todos os seus parentes. Em fevereiro de 1982, os rebeldes libertaram Marta Ochoa, reconhecendo de fato sua derrota, e fizeram a paz com o cartel. Como resultado da guerra, o M19 foi expulso do populoso e rico departamento de Antioquia. Este caso foi o primeiro, mas não o último, em que os medelinenses empregariam formações paramilitares. Além disso, no futuro, o M19 vigiaria os laboratórios e cometeria assassinatos por encomenda para o cartel de Medellín. No mesmo ano de 1981, os reis da cocaína colombianos organizaram uma cúpula na costa caribenha, perto de Barranquilha. Ali ficava a fazenda de Jorge Ochoa, a hacienda Veracruz. Na pauta estava a questão da expansão futura do negócio da cocaína. O clã Ochoa havia acumulado tanta cocaína que buscava novas e cada vez mais rotas para transportar a droga para o exterior. Carlos Leder foi convidado como convidado de honra para o encontro. Suas posições em Norman's Cay ainda eram sólidas, mas ele, como os outros, entendia que a capacidade da pequena ilhota não satisfazia mais a crescente demanda no mercado americano.
Os traficantes careciam de aviões, pilotos e principalmente de novas rotas de contrabando. Em Veracruz, os jovens narcocontroladores, em um encontro anterior, também haviam apresentado seus próprios planos para organizar novas rotas e mercados de escoamento. Em 1980, Ochoa havia instalado em Pocandia, no noroeste da Colômbia, perto da fronteira com o Panamá, um sistema de radionavegação de longo alcance. Graças a esse sistema, da pista de pouso da Hacienda Veracruz, todos os voos podiam ser realizados. Com mais de 1,5 km de extensão, a pista era adequada também para grandes aviões de carga. Eles discutiam cargas conjuntas, dividiam as tarefas para controlar ao máximo o narcotráfico. O cartel crescia a olhos vistos, mas se transformaria em uma organização verdadeiramente internacional apenas alguns anos depois, quando a colaboração entre Escobar, Gacha e Ochoa assumiria uma escala sem precedentes e no negócio se inseriria plenamente o padrinho mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, de alguma forma liberando suas mãos, já que eles precisavam pensar menos no transporte e mais em sua própria segurança, porque o fortalecimento dessa aliança dentro do país era acompanhado por um derramamento de sangue incessante. A polícia de Medellín estava impotente para deter a violência e os assassinatos. Em 1981, a cidade se tornou o feudo dos reis da cocaína. Policiais e políticos recebiam propinas e calavam-se caso contrário. A morte os esperava. A lei, plata ou plomo, prata ou chumbo, tornou-se a norma. Os contrabandistas da velha escola não tinham mais lugar no novo sistema. Eles, com raras exceções, tornaram-se pacificamente uma posição para a concorrência com a jovem tribo. Faltava-lhes astúcia e vontade. A maioria se aposentou, e os outros se resignaram ao seu lugar, deixando o negócio para filhos e netos. Um punhado de forças rebeldes foi obrigado a ceder o passo, ou foi simplesmente removido de seu caminho. Começou uma nova era do narcotráfico. Em vez de indivíduos, havia uma gangue. No entanto, a cidade fervilhava de indivíduos suspeitos que esbanjavam dinheiro à direita e à esquerda. Então, os gastos diários dos reis da cocaína no início dos anos 80 não chamavam particularmente a atenção. O dinheiro afluía para a cidade como um rio, e eles o gastavam em uma competição. Inicialmente, era bastante difícil distinguir os ricos. Pablo Escobar, por exemplo, adorava corridas de carros e colocava em competições urbanas uma equipe inteira, com equipamentos completos e carros. Rodrigues Gacha tornou-se o patrono não oficial e o principal empregador de seu nativo Pacho. O clã Ochoa continuou a antiga atividade de criação de cavalos e touros de raça, mas com uma escala sem precedentes. Os cavalos dos Ochoa despertaram admiração entre os conhecedores de todo o mundo e foram até usados em publicidades europeias. Os Ochoa literalmente compraram de cima a baixo todo o nicho relacionado ao cari, um passatempo popular na Colômbia. As paixões que ardiam nesse negócio eram até chamadas pela imprensa de Cartel de Medellín do Cari. Destruíram todos os concorrentes, os pacíficos proprietários de fazendas para a criação de touros, para se tornarem monopolistas. Com os touros de combate espanhóis está ligado um caso criminal, graças ao qual Jorge conseguirá retornar à Colômbia. Mas falaremos sobre isso mais adiante. Carlos Leder construiu em Armênia um hotel chamado La Posada Alemana, a pensão alemã. Tinha 24 luxuosas suítes em estilo suíço, um restaurante, um centro de conferências, uma boate com terraço panorâmico, um mini zoológico com leões e uma adega com uma coleção de vinhos finos de todo o mundo. Em frente ao hotel, destacava-se um monumento a um John Lennon nu. Tocá-lo antes de uma viagem era considerado um sinal de boa sorte entre os contrabandistas. Lerder comprava em sua Armênia natal casas residenciais, edifícios de instituições estatais, empresas privadas, o que levou a uma especulação imobiliária generalizada
e os preços dos terrenos triplicaram. Muitas vezes, ele era visto passeando pela cidade em uniforme preto e com uma suástica na manga, de onde seu passo havia sido registrado na saudação nazista. Lerder também se apaixonou pela editoria. Possuía seu próprio jornal, publicado em enormes tiragens, intitulado El Cóndor Libre, O Condor Livre. Era impresso com tinta verde e proclamava a civilização da maconha, com uma leve nuance de nazismo. Pablo Escobar, a propósito, não gostava muito de Lerder, devido à sua agora evidente dependência de fumar bazuca. Além disso, Lerder dizia bobagens a cada passo. Às vezes gritava slogans fascistas, às vezes se gabava de ter doado muito dinheiro ao Partido Liberal para apoiar candidatos à presidência. Assim, ele ligou publicamente seu nome, e junto com ele os nomes de seus companheiros contrabandistas, ao sistema político colombiano. E é por isso que ele aparecia mais frequentemente nas manchetes dos jornais. Naturalmente, o cartel tentava influenciar as autoridades de alto nível, mas apenas Lerder se gabava disso à toa, atraindo a atenção. Escobar o chamava de bocón, que significa tagarela, mas seus contatos e suas relações ainda eram importantes para a organização. Lerder, naturalmente, comportou-se de forma imprudente, mas Escobar superou a todos. Não é à toa que foi ele quem se tornou, aos olhos da opinião pública, o líder formal de toda a organização. Nas eleições de 1982, no estilo "Os chefes querem poder", ele entrou oficialmente para o Congresso colombiano pelo distrito de Envigado como suplente, quando o representante principal de Envigado estava doente ou simplesmente ausente. Escobar o substituía. O traficante de drogas havia se tornado deputado. Escobar e Ortega apoiavam o senador Alberto Santofimio, um dos pilares do Partido Liberal, que possuía poder e influência colossais. Santofimio, o político preferido dos reis da cocaína, tornou-se um símbolo da corrupção do sistema político colombiano. O mandato presidencial de Turbay Ayala chegava ao fim, pois 1982 deveria ser o ano das eleições, e aos traficantes de drogas continuava a incomodar a lei de extradição, que os impedia de operar a pleno vapor. Em uma das reuniões, Rodrigues Gacha deixou claro que seus contatos no partido de oposição relatavam uma boa notícia. O candidato do Partido Conservador, Belisário Bettencourt, havia pessoalmente confirmado a um de seus advogados que, em caso de vitória, não pretendia extraditar cidadãos colombianos para os Estados Unidos. No entanto, Escobar tinha ganchos em outro partido e apostava nos liberais. Carlos Lerder, em seu livro, conta como com todas as forças do cartel se lançaram na abolição da extradição. Este episódio é curioso do ponto de vista do trabalho conjunto de cada membro da organização criminosa. Pablo obteve um lugar no Congresso como suplente de Ortega e começou a apoiar a campanha do candidato López. Por mais difícil que possa ser entender isso hoje, nós criminosos experientes não havíamos compreendido plenamente o jogo dos líderes políticos. Eles haviam acabado de aprovar no Congresso um tratado que poderia nos expulsar de nossa pátria, mas ao mesmo tempo queriam nosso apoio em dinheiro e votos. Pablo concordou com um encontro com o candidato López. Este aceitou sob a condição de que o encontro ocorresse em sigilo, em um quarto de hotel, no Intercontinental. Na noite anterior, Pablo Escobar convocou a todos em seu escritório. Chegaram outros 6 chefes: Jorge Luiz Ochoa, Gustavo Gaviria, Pablo Carré, Alonso Denas, Rodrigo Murilo e El Mexicano. Ele propôs que doassem inicialmente $100.000 cada. Então López chegou e declarou com segurança que, no momento, o tratado de extradição permaneceria em fase de estudo e não acreditava que seria aplicado em um futuro próximo. Pablo mencionou com tato a doação que deveríamos fazer a ele e disse que o apoio continuaria. Depois de alguns dias,
recebi um telefonema de Pablo Escobar, perturbado. Vamos, Carlos, preciso da sua ajuda. Esses políticos já nos traíram. Carlos, não pode continuar assim. Eles não sabem com quem estão lidando. Eles nos roubaram $800 mil e agora estão rindo de nós. Faça alguma coisa, Carlos. Descobriu-se que na imprensa, o quartel-general eleitoral de Lopes havia assegurado que este havia realizado uma coletiva de imprensa para contar em detalhes o apoio a este político de Bogotá. Na coletiva de imprensa, Leder explicou aos jornalistas que homens de negócios honestos e atenciosos haviam entregue ao candidato à presidência Alfonso Lopes uma doação equivalente a $800 mil como protesto contra a extradição. No dia seguinte, a notícia estava em todos os jornais. No Partido Conservador, ficaram muito contentes com a revelação do encontro. Rodrigues Gacha disse que, de sua parte, junto com outros comerciantes de Pacho, havia doado aos conservadores quase $1 milhão e, como Lerder observa, foi justamente a aposta de Gacha que venceu. Chegou o tão esperado dia das eleições e o candidato Belisário Bettancourt venceu com ampla margem. O novo presidente declarou que não visitaria Washington enquanto fosse presidente da República. Para o cartel de Medellín, este era um sinal forte e tranquilizador de que o tratado de extradição não seria implementado durante seu governo. No entanto, eles se alegraram muito cedo, pois os americanos, enquanto isso, não dormiam. Começaram com a figura mais proeminente do cartel, Carlos Leder. Sua euforia narcótica não trouxe nada de bom. A ilha de Norman's Cay se tornou um verdadeiro covil, e o próprio proprietário desenvolveu paranoia e megalomania. Em 11 de março de 1983, Lerder fundou o Movimento Nacionalista Latino, um novo partido político com uma aura ultranacionalista e neonazista. Seu objetivo fundamental era a revogação imediata do Tratado de Extradição entre Estados Unidos e México. Pouco depois, Norman's Cay teve que ser abandonada, e logo em seguida foi invadida, e todas as contas de Carlos foram congeladas. Entre todos os sujeitos à extradição, o embaixador americano definia Leder como a figura número 1. Era ele o mais visado pelas forças da lei americanas. Leder estava perfeitamente ciente da ameaça. Podia ser expulso não apenas da Colômbia, mas também de qualquer país com o qual os Estados Unidos tinham um acordo bilateral sobre a extradição de criminosos. Já em 1982, Leder havia enviado seus homens ao Departamento de Estado dos Estados Unidos para sondar o terreno, e se encontrou pessoalmente com um agente da DEA na Colômbia. Ofereceu vender Norman's Cay aos Estados Unidos por 5 milhões se eles arquivassem o caso. Uma base militar não lhes agradaria? Disse então Leder de forma significativa. Foi obviamente recusado. A insolência e a audácia de Carlos não conheciam limites. No final de julho, ele concedeu uma entrevista à rádio de Bogotá, Caracol, declarando que havia comprado suas ilhas nas Bahamas por mais de $1 milhão e desde então elas serviam fielmente às mais lucrativas empresas colombianas. Sem pronunciar a palavra cocaína, confessou que se ocupava do transporte de mercadorias para os amigos. A prisão e a detenção em uma prisão americana foram também explicadas muito simplesmente. Ele, Leder, na juventude, liderava os latino-americanos de todo o distrito. Era um chefe que defendia sua raça, seus princípios, sua origem colombiana. Queria representar no Senado os trabalhadores e os mais pobres entre os pobres. Dizem que conspirei em detrimento dos Estados Unidos. Direi mais. Pretendo prejudicá-los até que revoguem a lei de expulsão. Além disso, Lerder comprou uma gráfica e uma redação de jornalistas que publicavam uma proclamação, o Jornal do Movimento Nacionalista Latino, no qual Carlos era declarado quase um messias e propunha pagar a dívida nacional da Colômbia aos Estados Unidos
e declarava o tráfico de drogas uma cruzada contra o capitalismo. Mas sua louca e provocativa vanglória não trouxe resultados. Em 2 de setembro de 1983, a Suprema Corte decidiu o caso a favor dos Estados Unidos, reconhecendo Leder sujeito à extradição. Na Colômbia, um mandado de prisão foi assinado para ele, mas Carlos soube a tempo e fugiu. No entanto, aprovando a ordem de extradição de Leder, o novo ministro da Justiça, Lara Bonilla, que ainda desempenharia um papel trágico nesta história, a transmitiu ao presidente Betancourt para assinatura. Então, uma grande infelicidade atingiu El Mexicano. Já mencionei a maior empreitada chamada Tranquilandia. Após o apoio aberto a Betancourt na campanha eleitoral, Gacha havia se tornado um verdadeiro herói e nunca havia atraído a atenção excessiva da DEA. Assim, ninguém o teria encontrado, se não fosse pelo éter necessário para a produção de cloridrato de cocaína pura e por um grupo de americanos meticulosos. Em 9 de fevereiro de 1984, em uma discoteca nas montanhas acima de Medellín, todo o cartel se reuniu. Um dos principais distribuidores de Miami, pertencente à rede Ochoa, celebrava o nascimento de seu filho. O padrinho era o próprio Jorge Ochoa. As festividades se estenderam por uma semana e durante todo esse tempo, os chefes do cartel discutiram os problemas urgentes. Como sempre, estavam preocupados com a expansão dos mercados de escoamento. Queriam aumentar o número de rotas e pilotos em condições em constante mudança. Já há 6 meses, operava na selva seu complexo conjunto chamado Tranquilandia. Lá eram produzidos até 4.000 quilares de droga por mês. Nas florestas haviam se acumulado muitas toneladas de cocaína, e o novo complexo exigia um suprimento ininterrupto e absorvia toneladas e toneladas de matérias-primas, a mais importante das quais era o éter. Ele é necessário na última fase do longo processo químico de produção da cocaína. Para obter a cocaína em pó adequada para inalação, a base de cocaína, obtida da pasta de cocaína, é dissolvida em éter com a adição de ácido clorídrico e acetona. Então a massa resultante é filtrada, seca, e obtém-se o cloridrato de cocaína, aquele mesmo pó branco regularmente consumido em 1984 por 5 milhões de americanos. Para obter 1 quilograma de cocaína são necessários 17 litros de éter. O éter não era produzido na Colômbia, pelo menos nas quantidades necessárias aos traficantes de drogas, então eles o encomendavam do exterior. Tomando conhecimento desse simples fato, os americanos começaram a monitorar os fluxos de éter importado para a Colômbia, pensando corretamente que a proibição da importação do éter atingiria duramente os produtores. Assim, eles rastrearam um comprador local legal de éter, que comprava o dobro do que era legalmente usado em toda a Colômbia em um ano, e equiparam 2 barris do lote com dispositivos de radiosignalização do tamanho de um maço de cigarros, junto com um potente bloco de alimentação, projetado para uma longa duração. Do éter, toda essa estrutura era separada por um fundo falso. O primeiro sinal veio de Nova Orleans, de onde os barris seguiram para os arredores de Barranquilla, diretamente para a famosa fazenda Veracruz, localizada nas amplas propriedades do clã Ochoa. Depois de algum tempo, o éter deixou Veracruz e foi transportado de avião para o sul. E o próximo sinal veio das densas selvas do leste da Colômbia. Era este o destino. Uma equipe de assalto de 42 pessoas partiu para a operação e conseguiu pegar os narcobaronos de surpresa. Nenhuma resistência foi oferecida. A etapa seguinte revelava novas e cada vez mais vastas dimensões das atividades dos medellenses. Não era apenas o laboratório principal, mas uma verdadeira fábrica com um ciclo completo de produção de cocaína. Dava comida e vestia cerca de 100 pessoas. Havia geradores, chuveiros, máquinas de lavar e secar. Perto da pista de pouso, os policiais contaram 305 barris de acetona, 363 de éter,
482 galões de gasolina vermelha, 133 galões de combustível para aviões, enfim, enormes estoques de matérias-primas. Logo ficou claro a que se destinavam. Segundo o registro de voo, abandonado de dezembro de 1983 a fevereiro de 1984, este aeroporto improvisado havia recebido 15.000 toneladas de pasta e base de cocaína. E então, a cocaína foi descoberta. 2 toneladas de cocaína em diferentes estados agregados. Logo chegaram os jornalistas, e a televisão colombiana transmitiu a maior apreensão de cocaína da história. Nenhum deles havia visto tanta droga. Foi então que vazou o nome do campo Tranquilandia. Ao lado dele ficava Cocolã, e até mesmo Cocolã II, em fase de construção. Provavelmente cada um dos campos pertencia a diferentes chefes. Foi descoberto também um campo guerrilheiro, pertencente às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Obviamente, os guerrilheiros vigiavam a produção de cocaína. Em meio mês, quase 14 toneladas de cocaína se transformaram em fumaça, e com elas 14 laboratórios e campos, 7 aviões e 11 barris de éter e outros produtos químicos. As autoridades colombianas calcularam que, em 2 anos, esses laboratórios renderam aos traficantes de cocaína 12 bilhões de dólares de lucro líquido. Os campos destruídos, junto com a cocaína queimada, causaram uma perda 10 vezes menor. Após a operação da DEA, as autoridades colombianas compreenderam que o cartel de Medellín não estava mais recolhendo cargas de todas as partes, de pequenos laboratórios caseiros. A existência de Tranquilandia indicava que não era uma descoberta casual, mas uma verdadeira fábrica, e as outras não seriam menos. Talvez fossem já dezenas ou até centenas. Além disso, os fatos indicavam que tudo isso pertencia aos medelinenses. O éter na fazenda Veracruz levava diretamente ao clã Ochoa, mas a maior revelação foi o envolvimento de Rodrigues Gacha na empreitada. Ele se revelou um coproprietário pleno dos laboratórios encontrados na selva. A indicar isso era um avião destruído, descoberto em uma das pistas de pouso nas densas florestas. O proprietário do avião era Justo Pastor Rodrigues Gacha, o irmão de El Mexicano. O sinal seguinte veio da pequena cidade de Letícia, onde se espalhou o boato de que Rodrigues Gacha havia falido completamente em consequência da operação de Tranquilandia. Aparentemente, já a partir de meados de dezembro de 1983, ele havia começado a transferir pasta e bases de cocaína do Peru para Tranquilandia, investindo somas colossais. O colapso financeiro de Rodrigues Gacha confirmava claramente que ele era um parceiro do cartel de Medellín. Assim, toda a liderança da organização criminosa acabou na mira das forças da lei. Às vésperas da incursão, o preço de 1 quilograma de cocaína em Miami para compras no atacado era de $14.000. Após a incursão, subiu instantaneamente. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, manifestou-se uma escassez de cocaína, e os combatentes antidrogas se alegraram. A incursão infligiu ao cartel um dano indubitável, mas a história não termina aqui. Lara Bonilla, o ministro da Justiça, atacava insistentemente o deputado emergente Escobar no campo político, e este respondia, por enquanto, dentro dos limites da razoabilidade. O resultado de seus acalorados debates no campo legal foi a saída de Pablo do mundo da grande política no início de 1984. Este foi o começo do fim. Primeiro, Tranquilandia, que revelou toda a composição do cartel de Medellín. Depois, a renúncia à imunidade parlamentar de Pablo, as contínuas revelações de Carlos Leder na imprensa e sua quase aberta admissão de tráfico de cocaína. A bela fachada que os medellinenses haviam construído por tanto tempo recuou, revelando sua natureza bestial. Faltava pouco para o início do derramamento de sangue nas ruas da Colômbia. Em 30 de abril, Lara Bonilla foi assassinado em seu carro enquanto retornava para casa. Vários pistoleiros participaram do crime, dos quais apenas um sobreviveu.
A cadeia de comando desses sicários, assassinos de aluguel, é tão longa que as investigações e a captura dos culpados não progrediriam muito. Todos suspeitam tanto de Leder quanto de Ochoa, mas no final, muito provavelmente, foi uma decisão impulsiva de Pablo Escobar, frustrado por seu fracasso na política, que ativou a cadeia de numerosos militantes a serviço do cartel. A guerra entre traficantes e políticos começou naquela noite. Em 30 de abril de 1984, o presidente Belisário Bettancourt ordenou que se perseguisse impiedosamente tanto os chefes do cartel de Medellín quanto seus cúmplices. Naquela mesma noite, os criminosos fugiram da Colômbia e chegaram ao Panamá sob a proteção de Carlos Leder e do líder sombra do Panamá, Manuel Noriega, que desde 1982 participava diretamente de seus negócios, fornecendo um ponto de trânsito para o transporte. Noriega acolheu os exilados sob sua asa, forneceu aos chefes do cartel guarda-costas e deu-lhes conselhos úteis. Ochoa alugou uma casa perto do Hotel Marriott. Escobar morava em um hotel em Vale e Bombita, ou em uma taverna festiva. Apenas o asilo de Escobar custou $1 milhão. Esse dinheiro foi parar nos bolsos de Noriega. Sob a proteção de Noriega, o cartel jogou um jogo duplo com o objetivo de longo prazo de restabelecer seu antigo poder. Por um lado, os traficantes iniciaram um enorme laboratório nas selvas do Darién, no Panamá, e pretendiam criar outros semelhantes na Nicarágua. Mas, por outro lado, não eram contrários a se reconciliar com o governo colombiano, na esperança de que o passado fosse esquecido e que todos os seus pecados fossem perdoados. Os medelinenses enviaram, por meio de um intermediário, uma longa carta de 6 páginas a Belisário Bettancourt. Chamaram essa extraordinária mensagem de declaração unilateral, enfatizando a honestidade e a franqueza de sua posição, e pediram ao presidente que considerasse a possibilidade de seu reunião com a sociedade colombiana. Na primeira parte, os autores delinearam brevemente a história do narcotráfico na Colômbia. Afirmava-se que nossas organizações hoje controlam de 70% a 80% do volume total de cocaína produzida no país e geram cerca de $2 bilhões de renda anual. Seguia-se então a garantia de que as organizações que representamos não têm qualquer responsabilidade direta ou indireta pelo assassinato de Lara Bonilla. Além disso, os traficantes se dissociaram da política, declarando que mudar o sistema democrático e republicano existente na Colômbia não estava em seus planos. Na segunda parte do memorando, era oferecido ao governo um acordo. De sua parte, os reis da cocaína se comprometiam coletivamente a entregar ao Estado todos os aeroportos e laboratórios secretos, a dissolver o cartel, a colocar seu dinheiro em circulação na Colômbia, a fornecer assistência na plantação de culturas agrícolas em vez de coca e maconha, e a colaborar com o governo em campanhas para erradicar a toxicodependência e tratar os toxicodependentes no país. Em troca, os traficantes queriam que Bettancourt cancelasse o estado de sítio, introduzido após o assassinato de Bonilla, e aceitasse não extraditar para os Estados Unidos os criminosos que haviam violado a lei antes desta carta significativa. Em outras palavras, o cartel pedia anistia. Os traficantes de drogas recebiam 2 bilhões por ano e os mantinham fora do país. O retorno impune dos contrabandistas significava o retorno à economia colombiana de uma quantidade incrível de dinheiro. Ao país era oferecido um suborno colossal. Os membros do cartel não receberam resposta, nem de Bettancourt, nem de qualquer outra pessoa, e continuaram a esconder-se no Panamá, perdendo gradualmente seus milhões. Em 15 de junho de 1984, no aeroporto de Miami, a alfândega interceptou 1,2 toneladas de cocaína embalada em caixas com a inscrição "Perfumes". Os perfumes encontravam-se nas câmaras frigoríficas de um avião de carga de uma companhia aérea panamenha que alugava aviões. Uma semana depois,
Os agentes panamenhos confiscaram 6.000 cisternas de éter na zona do Canal do Panamá. Noriega também estava jogando um jogo duplo. De fato, imperadores em sua pátria, no Panamá, os medelinenses se encontraram indefesos. Foram acompanhados por infortúnios e escândalos estrondosos. Tornou-se evidente que o cartel deveria deixar o Panamá. Nem Escobar nem Ochoa se sentiam tranquilos fora da Colômbia. Ambos sabiam que no final, o lugar mais seguro seria em casa, onde sempre poderiam comprar a proteção dos poderosos e contratar assassinos para manter os inimigos à distância. Mas Bettencourt não pretendia ceder. No lugar de Lara Bonilla, nomeou ministro da Justiça outro combatente contra a narcomáfia, Henrique Parejo González. Parejo era inflexível, como Lara Bonilla, mas, ao contrário do ministro falecido, agora podia contar com o apoio de Bettencourt. Até o final do verão, os Estados Unidos haviam pedido a extradição de mais de 60 réus colombianos em casos de contrabando de drogas. E, finalmente, em 14 de agosto, o juiz da Suprema Corte de Bogotá, Manuel Castro Gil, moveu uma acusação preliminar contra 10 suspeitos do assassinato de Lara Bonilla, e entre os chamados mandantes estavam Jorge Ochoa e Gonzalo Rodrigues Gacha. Leder representava um valor especial para as autoridades, ao contrário de Escobar, Ochoa e Rodrigues Gacha, que se escondiam no Panamá. Leder havia retornado à Colômbia e divertia-se com os guerrilheiros nas florestas, tornando-se o principal responsável pelos laboratórios e pela produção ininterrupta de mercadoria. Foi o único para quem Bettencourt assinou a ordem de extradição para os Estados Unidos, e Leder não tinha mais direito de apelo. Se Carlos fosse preso, poderia ser tranquilamente colocado em um avião e enviado para os Estados Unidos sem qualquer burocracia. Em fevereiro de 1985, Leder concedeu uma entrevista à televisão espanhola em um de seus esconderijos na selva. Barbado, descabelado, vestido com calças camufladas e um colete preto, disse aos jornalistas que pretendia criar um exército de 5.000 homens para defender a independência nacional, que o problema da extradição de criminosos para os Estados Unidos havia se tornado um problema de libertação nacional e que Lara Bonilla havia sido morto pelo próprio povo antes que o ministro, com a ajuda dos imperialistas, conseguisse enviar muitos colombianos para julgamento nos Estados Unidos. Leder se considerava um símbolo de todos os combatentes contra o imperialismo e afirmava que nesta luta, o fim justifica os meios. Enquanto isso, no final de 1984, o cartel de Medellín havia parcialmente recuperado seu antigo poder e influência. Tudo havia realmente se acalmado, e eles puderam retornar à pátria. Pablo Escobar e Gonzalo Rodrigues Gacha cuidavam tranquilamente de restabelecer a rede de produtores e distribuidores. Leder permanecia na selva, e quanto a Jorge Ochoa, desde maio não se sabia mais nada dele. Seus irmãos gerenciavam as redes na Colômbia, mas Jorge parecia ter desaparecido após um incidente extremamente confuso e complicado com o contrabandista informante Barry Seal, cujos testemunhos e fotografias haviam despojado Jorge da imagem de exemplar criador de cavalos de Antioquia. E não só isso. Seal havia encontrado provas dos laços dos cartéis com os contras nicaragüenses, que por sua vez eram os piores inimigos do presidente Reagan, e este começava a se mexer se apenas em algum lugar se ouvia um tiro na cabeça. Em 1986, aproximadamente em julho ou início de agosto, Ochoa emigrou para a Espanha, com a qual tinha laços antigos por seu negócio de criação de cavalos e pelos assuntos do cartel. Ele se apresentou em Madrid com o nome de Moisés Morena Miranda, com uma aparência ligeiramente alterada. Ochoa viajava pelo país com a esposa e causava uma impressão exclusivamente respeitável. Mas os colombianos sempre tiveram azar no exterior, e especialmente Jorge, pouco depois de sua chegada,
A esposa de Ochoa começou a depositar grandes somas de dólares em bancos locais. Em um dos bairros mais luxuosos de Madrid, compraram uma propriedade de 750 metros quadrados com piscina, quadras de tênis, armazém e discoteca. Na garagem havia 4 Mercedes. Ochoa matriculou o filho em uma escola americana com ensino bilíngue. No final de agosto, ao escritório do Procurador Especial Espanhol para a Prevenção e Eliminação do Narcotráfico, chegaram por canais secretos informações de que Morena Miranda não era quem dizia ser. Uma investigação foi conduzida e logo se entendeu que Morena Miranda era um contrabandista que queria se estabelecer na Espanha. Em 25 de setembro, a polícia descobriu seu verdadeiro nome e interceptou 5 telefonemas. Ochoa ligava para a Colômbia, Londres, Panamá e Bélgica. A polícia comunicou o fato ao residente da DEA em Madrid, e este telegrafou a Washington. O Departamento de Justiça preparou um pedido de extradição de Ochoa em relação ao caso nicaragüense. O pedido foi enviado à Embaixada dos Irurari em Madrid, e em 17 de outubro o embaixador entregou uma cópia dos documentos ao Ministério das Relações Exteriores espanhol. Os Estados Unidos pediam a prisão de Ochoa. A polícia espanhola o havia seguido por vários meses. A extensão de suas atividades era assustadoramente grande. Em novembro, soube-se que Ochoa pretendia comprar mais de 4.000 hectares de terra no sul da Espanha. A polícia temia que ele usasse essa fazenda para transformar a Espanha em um centro internacional de distribuição de cocaína. Em 15 de novembro de 1984, a polícia espanhola prendeu Ochoa junto com a esposa e congelou todas as suas contas bancárias. Os agentes da DEA garantiram que o filho de Ochoa fosse retirado da escola americana. Para a administração Reagan, a prisão de Jorge Ochoa revelou-se um presente dos céus. Haviam-se passado menos de 4 meses desde que o governo dos Estados Unidos havia definido Ochoa e outros membros do cartel de Medellín como aliados do governo marxista da Nicarágua. Agora se apresentava uma excelente oportunidade para levar Ochoa para os Estados Unidos para julgamento. Os espanhóis estavam dispostos a colaborar. Embora nunca tivessem enfrentado o narcotráfico internacional, estavam cansados de todo tipo de terrorismo e extremismo ideológico, e os laços de Ochoa com o governo marxista da Nicarágua tinham, aos seus olhos, uma clara conotação política. Os Estados Unidos ilustraram aos espanhóis também a ligação de Ochoa com Tranquilândia, vigiada pelos guerrilheiros do M-19, também comunistas. Tudo isso, cocaína, terrorismo, marxismo, ligava-se para os espanhóis em um triplo pesadelo do mundo livre. Na Espanha, anunciaram que Ochoa havia sido detido de acordo com as leis especiais antiterrorismo, e isso implicava uma revisão das acusações formuladas. Pouco depois da prisão e detenção de Ochoa em uma prisão de Madrid, os Estados Unidos pediram oficialmente sua extradição sob a acusação no caso nicaragüense. Em seguida, a Colômbia pediu a extradição de Ochoa pela acusação de falsificação de um documento, ou seja, uma licença para a importação de 128 touros espanhóis para Cartagena em 1981. Ou seja, Ochoa foi novamente acusado de contrabando. Inicialmente, os Estados Unidos tinham mais chances de obter Ochoa. O contrabando de drogas era mais grave do que o contrabando de touros, e os pedidos de extradição dos Estados Unidos foram apresentados antes da Colômbia. O governo espanhol tentou anular essas vantagens ou contornar o adversário de alguma outra forma. Não passou sequer meio ano quando a Colômbia pediu novamente a extradição de Ochoa. Desta vez o pedido vinha de Medellín. Seus compatriotas desejavam julgá-lo pela mesma operação nicaragüense, com base no fato de que sobre Ochoa já havia sido iniciado um processo criminal em Miami. E, na realidade, aconteceu o seguinte: um caro amigo de Jorge Ochoa encontrou em Miami acesso aos autos judiciais, fez fotocópias da acusação nicaragüense
e as enviou ao Tribunal Distrital de Medellín. Consequentemente, em um lado da balança havia um pedido americano e no outro 2 pedidos colombianos. Ochoa era acusado por sua pátria, e uma das acusações coincidia completamente com a acusação de Miami. Além disso, os promotores cometeram um grave erro, misturando terrorismo, comunismo e drogas, e a defesa não deixou de se aproveitar disso. Muitos espanhóis consideravam sua polícia espanhola, e ainda mais a DEA de Reagan, ardentes anticomunistas que atribuiriam aos sandinistas qualquer coisa, até mesmo os incriminariam por narcotráfico, apenas para desacreditá-los, e os advogados de Ochoa compreenderam rapidamente que as simpatias políticas do júri podiam ser exploradas. Condenaram Reagan por ter desencadeado uma guerra suja contra a Nicarágua e retrataram seu cliente como um peão em um jogo político desonesto. No entanto, também os promotores recorreram a várias pequenas artimanhas. Certa vez, a notícia se espalhou rapidamente por todo o país de que os amigos de Ochoa haviam tentado um audacioso sequestro dele da prisão, puxando-o a bordo de um helicóptero. Ainda alguns dias depois, algumas fontes policiais informaram à agência de notícias espanhola que Ochoa havia tentado subornar os policiais que conduziam a investigação. Nesta história, Ochoa era pintado como o vice-rei do negócio mundial da cocaína, o segundo homem depois de Escobar, o que nos convence mais uma vez sobre quem era realmente o líder do cartel de Medellín. Não se sabe ao certo. O caso Ochoa foi discutido na Câmara Criminal do Tribunal Nacional Espanhol. O tribunal examinou o material apresentado por quase 9 meses. Ochoa declarou-se culpado de ter importado touros ilegalmente para a Colômbia, mas negou categoricamente sua participação no contrabando de drogas e declarou que, pela acusação de narcotráfico, não se sentaria no banco dos réus, nem na Colômbia, nem nos Estados Unidos. Os defensores sublinharam obstinadamente o subtexto político das acusações e tentaram de todas as formas desacreditar a causa dos Estados Unidos. Argumentaram que a acusação era ridícula por ser baseada nos testemunhos de Barry Seal, um criminoso e mentiroso inveterado. Essencialmente, Seal era a principal e única testemunha da acusação. A defesa, no entanto, teve que admitir os testemunhos de outros 2 agentes da DEA ligados a Barry Seal. Estes se limitaram a relatar os testemunhos de Seal, mas, segundo as leis espanholas, os testemunhos de segunda mão têm valor legal. Assim, a acusação agora dispunha não de uma, mas de 3 testemunhos. O caso de extradição de Ochoa perante a Audiência Nacional da Espanha foi marcado para 17 de setembro de 1985. Durante a audiência, os espanhóis trataram Ochoa como um separatista basco preso. Ele era considerado um criminoso particularmente perigoso, com amigos particularmente perigosos, e provavelmente havia razões válidas para isso. Na sala do tribunal, o público era separado de juízes, defensores e promotor por um painel de madeira de 1 metro e uma divisória de vidro à prova de balas do chão ao teto. Geralmente, isso dissuadia ativistas políticos de atirar ou lançar granadas durante as audiências. 3 juízes observavam a sala do alto de um estrado de madeira. O réu sentava-se à frente deles em um banco baixo, de costas para o vidro que separava o público dos participantes do processo. Na sala havia muitos colombianos, incluindo membros da família Ochoa. Inicialmente havia ruído, e no ar pairava um vago descontentamento. Mas assim que os juízes entraram, o público silenciou imediatamente. Ochoa, vestido com um terno escuro, sentava-se tranquilamente entre 2 policiais com cap. Havia emagrecido muito e tinha uma boa aparência, bem cuidado, com os cabelos bem cortados. Um jovem e bem-sucedido empresário colombiano, criador de cavalos. A audiência do caso durou cerca de 3 horas. Encerrada a sessão, os juízes consultaram-se por uma semana inteira e, em 24 de setembro, proferiram a sentença. O pedido dos Estados Unidos foi rejeitado por unanimidade,
devido ao seu subtexto político. Ochoa deveria ir para a Colômbia e enfrentar o processo pela importação de touros. Os advogados de Ochoa venceram, opondo uma retórica anti-imperialista a Barry Seal e mostrando a vontade de entregar seu cliente à Colômbia. Mas os promotores apresentaram recurso. E, incrivelmente, em 21 de janeiro de 1986, o tribunal reexaminou sua decisão e aceitou extraditar Ochoa para os Estados Unidos. Desta vez, as tensas relações entre Estados Unidos e Nicarágua não foram motivo para recusar a extradição do criminoso. Ochoa era acusado de contrabando de drogas, e isso não é um crime político. A defesa impugnou imediatamente a decisão do tribunal, e já em Cartagena, onde Jorge Ochoa havia retornado, ele foi condenado a 20 meses de reclusão, liberado sob fiança em 1987. Ele entraria para o top 20 das pessoas mais ricas do mundo, segundo a Forbes, com 3 bilhões de dólares, honestamente ganhos com cavalos de raça e touros de combate. A fiança totalizou apenas 11.500 dólares. A reunificação do cartel de Medellín deu início a uma onda de terror político direcionada ao Estado colombiano. Os narcobaronos formaram o grupo Los Extraditables, que ameaçava todos os políticos que não desejassem a abolição da extradição. Carros-bomba, assassinatos de juízes, policiais, vítimas aleatórias nas ruas simplesmente varreram a Colômbia. Uma crueldade particular entre todas as ações desumanas é a ocupação do Palácio da Justiça pelos militantes do M-19, os mesmos que antes haviam sequestrado Ochoa e depois controlavam os laboratórios de cocaína sob a liderança de Carlos Leder. Foram-lhes entregues 2 milhões de dólares para o ataque pelo cartel. No entanto, o próprio Leder, em suas memórias, negou veementemente a participação de Pablo Escobar e, obviamente, do cartel de Medellín. Segundo sua versão, nem Pablo Escobar nem eu jamais soubemos de antemão dos planos do M-19 de atacar o Palácio da Justiça. Além disso, a meu ver, esse tipo de operação de guerrilha para o assalto e a ocupação de um alvo não exige grandes despesas de dinheiro, já que os guerrilheiros armados não recebem salários e não são mercenários contratados. Nas ruas de Medellín começou uma guerra de todos contra todos, e quando a polícia também se juntou, começou um verdadeiro banho de sangue. Para mais detalhes sobre por que e como a polícia se tornou um alvo para os traficantes de drogas, assista ao nosso vídeo sobre Pablo Escobar. A violência naqueles anos tornou-se parte da vida cotidiana para os medelinenses. Em 1985, foram registrados 1.698 assassinatos, a taxa mais alta per capita para um estado onde, no total, no mesmo ano, ocorreram 11.000 assassinatos, também muito mais do que em qualquer outro país não afetado por guerra civil. Mas 1986 superou todos os tristes recordes: 3.500 assassinatos, 10 por dia. A principal causa de morte para homens com idades entre 15 e 40 anos foi o homicídio. De 1.455 casos registrados na cidade nos primeiros 6 meses, 80 foram cometidos com armas de fogo. Em 1987, Carlos Leder foi finalmente capturado na selva. Em desespero, chegou a escrever uma carta a George Bush pedindo um acordo. As audiências de seu caso duraram 7 meses, e nelas participou com grande prazer George Jung, a quem se apresentou a ocasião de se vingar de seu ex-amigo que o havia passado a perna, algum tempo depois do início de sua colaboração. Como afirma o próprio Jung, ele testemunhou contra Carlos com a permissão de Escobar. Supostamente, este mesmo o chamou na prisão, sabendo que Leder estava pronto para abrir o jogo sobre todos. George contou e contou, revelando novos e novos detalhes sobre a criação do cartel de Medellín. Ele o definiu como o evento mais significativo de sua vida, quando todos os anos passados eram revelados em detalhes para o divertimento. No final,
Carlos Leder foi declarado culpado de todas as acusações de tráfico de cocaína. Eis o que ele mesmo diz. Claro, eu era 100% culpado de todas as acusações de tráfico de muitas toneladas de cocaína. Eu era um contrabandista. Eu era um traficante internacional que penetrava através das fronteiras terrestres, marítimas e até no espaço aéreo dos Estados Unidos, transportando cocaína sul-americana. Era minha perigosa profissão, e como membro do cartel de Medellín, minha missão e meu dever eram os de um traficante colombiano que a Drug Enforcement Administration perseguiu por muitos anos. Carlos Leder foi condenado a 135 anos de reclusão. Após um ano de isolamento, sua visão enfraqueceu drasticamente. Mas então, como a George, surgiu-lhe uma oportunidade. Os Estados Unidos invadiram o Panamá, capturando o pérfido Noriega. Leder testemunhou contra ele também aqui, supostamente com o consentimento de Pablo Escobar. Segundo essa versão, Carlos Liscri escreveu uma carta pedindo para testemunhar contra o cartel de Medellín e seus laços com Noriega, obtendo uma resposta positiva e a promessa de que ninguém de sua família sofreria danos. Escobar cumpriu a promessa, e Leder teve esperança. Pelo acordo, sua pena foi reduzida para 55 anos, dos quais ele cumpriu 33 do início ao fim, trabalhando a maior parte do tempo na cantina da prisão. No verão de 2020, foi libertado e deportado para sua segunda pátria, a Alemanha, onde vive até hoje. Este ano, publicou um livro sobre sua vida intitulado Vida e Morte do Cartel de Medellín. O hotel La Posada Alemana, após 19 anos, transformou-se em um enorme bordel a céu aberto, onde se reuniam os amantes de John Lennon. Atualmente, a área de La Posada Alemana foi transformada em um parque recreativo para famílias, e a famosa estátua desapareceu em uma direção desconhecida. E agora voltemos aos anos 80. A prisão de Leder não afetou minimamente a atividade de seus colegas, a não ser pelo fato de que Jorge Ochoa, após suas peripécias espanholas, se retirou temporariamente para as sombras, deixando as rédeas para seus irmãos. Ele conseguiu sair do tribunal sob fiança, e a partir desse momento foi como se não tivesse mais participado do cartel. Essencialmente, restaram os dois membros mais impiedosos, Escobar e Rodríguez Gacha. El Mexicano se afirmou definitivamente no papel de ministro da guerra do cartel de Medellín, tornando-se o principal aliado e apoiador de Escobar durante a guerra contra o Estado. Em 1989, ele tinha um grupo de 1.000 homens armados, no centro do qual havia uma unidade de elite de 70 assassinos escolhidos, envolvidos em numerosos episódios sangrentos, incluindo o assassinato de Luiz Carlos Galán, um candidato presidencial de princípios que Gacha considerava um inimigo pessoal. A escalada da violência culminou na explosão de um avião em 1989. Escobar e Gacha supunham que a bordo estaria um importante político, mas este, no último momento, mudou de ideia e permaneceu vivo. As vítimas da explosão foram 110 pessoas inocentes, e este incidente horripilante marcou o início da caça às cabeças de Escobar e Gacha. No final de 1989, Rodríguez Gacha foi rastreado através do informante navegante. A pessoa mais próxima a Gacha traiu seu patrão. Ele relatou que Gacha, seu filho Fred Gonzalo e alguns guarda-costas estavam em Cartagena. Quando a polícia da DEA soube, enviou 30 homens do corpo de elite sob o comando da aeronáutica para Barranquilla. Foi dada a ordem para manter 2 helicópteros da polícia prontos para decolar do aeroporto de Santa Marta. Assim teve início a operação militar, com o nome significativo Apocalipse. Na noite de quinta-feira, Gacha, que havia percebido ter sido descoberto, junto com seu filho e 5 guarda-costas, subiu em uma lancha e dirigiu-se para a fazenda El Toro, localizada entre Covenhas e Tolú. Depois disso, as autoridades o perderam de vista, mas graças ao informante, iniciou-se uma busca aérea na área
para encontrar a embarcação. Ela foi encontrada ao amanhecer, mas a bordo havia apenas um homem, que admitiu ter deixado Gacha na fazenda de Tolu, onde os militantes vão para salvar seu patrão. Chegando, veem apenas uma caminhonete estacionada e voam em outra direção. No mesmo momento, a caminhonete parte, começa um tiroteio. Os fugitivos se dispersavam e Gacha, ao pular uma cerca de arame farpado, quase arrancou o couro cabeludo. Mas então, ele viu seu filho ser morto e, no mesmo momento, foi ferido na perna. O próximo tiro atingiu sua cabeça. O impacto foi tão forte que foi necessário identificá-lo pelas impressões digitais. Existe uma versão segundo a qual Gacha, ao ver a morte do filho, suicidou-se, encostando uma granada no rosto. Mas esta não passa de uma lenda. Se o tivesse feito, a granada lhe teria arrancado também um braço. No funeral de Gacha, compareceram milhares de pessoas de seu município natal de Pacho, mas o amor popular não impediu que os gratos conterrâneos saqueassem sua propriedade, Casa Gacha, de onde levaram absolutamente tudo, e até explodiram as piscinas em busca de tesouros escondidos. E já em nossos dias, essa estrutura ainda sólida foi adquirida pela China para a abertura de uma das maiores embaixadas da América Latina. Em outra propriedade saqueada de El Mexicano, Cuernavaca, hoje se encontra um abrigo para cães, e o diretor do abrigo conta como, após a queda de Gacha, grupos de pessoas escavaram nos arredores em busca de milhões enterrados, mas ninguém encontrou nada. Após a morte de Gacha, o principal e de fato único objetivo de todos os serviços especiais tornou-se Escobar, e com sua morte em 1993, o cartel de Medellín desapareceu no nada, deixando para trás poderosas redes de distribuição de drogas e um mar de sangue, entrando para sempre na história como os fundadores do contrabando de cocaína em grande escala. Resta contar o que aconteceu com o clã Ochoa, que parecia ter sempre permanecido nas sombras. De Fábio Ochoa Sênior, o patriarca do clã, já falei no início. Seja ele um pai desafortunado ou um governante sombrio do cartel, viveu uma vida longa e tranquila, nunca sendo levado a tribunal, e morreu em 2002, aos 88 anos. Em setembro de 1990, o novo presidente da Colômbia, César Gaviria Trujillo, propôs aos líderes dos narcocartéis acuados que se entregassem à polícia local, prometendo não extraditá-los para os Estados Unidos. Em 1991, todos os 3 irmãos Ochoa se entregaram e, após cumprirem penas relativamente curtas, foram libertados. Juan David e Jorge Luiz se estabeleceram em Medellín e nunca mais se envolveram, tornando-se respeitáveis homens de negócios, como seu pai. Juan David morreu em 2013 devido a um ataque cardíaco súbito. Jorge Luiz, por sua vez, a partir de 2024, ainda está vivo, apesar de um lento processo baseado nos testemunhos do militante do cartel Papai, dados quando já estava na prisão. Mas o irmão mais novo, Fábio, após sair da prisão, não perdeu a esperança de se tornar um narcobarão e começou a colaborar com El Chapo e o cartel de Sinaloa como consultor. No Vale, ele compartilhava rotas e métodos de trabalho, participando ativamente da vida dos mexicanos. No entanto, como já aconteceu na situação com o cubano Alberto Falcón, descrita no vídeo sobre o cartel de Guadalajara, os mexicanos sempre descartam quem não é mexicano, por mais famoso traficante de drogas que seja. Em 2001, durante a Operação Millennium em Miami, Fábio foi capturado junto com 41 mexicanos, cada um dos quais testemunhou contra ele para mitigar sua própria pena. O jovem Ochoa recebeu 30 anos de reclusão, que está cumprindo até hoje. Na prisão, descobriu uma infinidade de talentos. Por exemplo, dedica-se ao desenvolvimento de energia a partir das ondas oceânicas, e também escreveu um livro de divulgação científica de 250 páginas, que, no entanto, ninguém ainda quer publicar. A data aproximada de libertação de Fábio Ochoa é 14 de setembro de 2024, caso sua solicitação de liberdade condicional seja aprovada neste verão.
Após a destruição do cartel de Medellín, seu lugar na Colômbia foi ocupado pelo cartel de Cali,